Se viajasses 250 milhões de anos no passado, estarias a testemunhar o gênesis dos dinossauros. Uma das principais teorias é que os dinossauros evoluíram a partir de uma espécie conhecida como Arkansas. Estes eram os répteis dominantes que apareceram durante o final do período Permiano. Para alguns, podem até parecer-se com dinossauros, e isso é porque foram os antepassados destas incríveis criaturas. Com o tempo, os Arkansas dividiram-se em dois grupos. Um desses grupos deu origem aos crocodilos e o outro deu origem aos dinossauros, que continuaram a evoluir para milhares de espécies diferentes. Uma das principais características que acabaram por adquirir foi a sua capacidade bípede. Os dinossauros primordiais começaram a andar sobre duas pernas, libertando os membros dianteiros para outras utilizações, como agarrar comida e defender-se. E isso é apenas o início da sua jornada evolutiva. Vamos viajar no tempo há 250 milhões de anos e testemunhar a história dos dinossauros em 10 minutos. Período Triássico. Período Triássico. Ao entrar nesta nova era, vai notar que os dinossauros a correr por aí têm um aspecto bastante diferente do que está habituado a ver. Um dos primeiros dinossauros que emergiram do Arkansas foi o Raptor águia. Este pequenote tinha o tamanho de um cão, com apenas 1 metro de altura e pesava uns escassos 10 quilos. Tu sabes, normalmente pensamos nos dinossauros como estas criaturas enormes, mas seriam um par de milhões de anos antes de isso começar a acontecer. Vamos ver como é que os dinossauros estão a crescer em tamanho à medida que viajamos no tempo. Mas, por agora, vamos ver o que está a acontecer à Terra. Durante o período Triássico, o supercontinente Pangaea começa a fragmentar-se, alterando lentamente os climas e os ecossistemas globais. O clima era geralmente quente e seco e não existiam calotes polares, criando um forte contraste com o que estamos normalmente habituados na Terra dos dias de hoje. A vegetação também era muito diferente e foi crucial para a sobrevivência e evolução dos dinossauros. As plantas também têm características diferentes. Algumas são resistentes, algumas nutritivas e outras potencialmente venenosas. Cada uma delas vai influenciar a dieta e a adaptação de diferentes espécies de dinossauros. Por falar nisso, o que é que alguns outros dinossauros estão a fazer durante este tempo? Pesando cerca de 23 quilos e com 1 metro de altura, temos o selo das faces. Era um pouco maior do que o Raptor águia, mas isso não o impedia de ser rápido e ágil. Predador que provavelmente se alimentava de animais mais pequenos. Agora, a fonte-areira era ligeiramente mais alta, com cerca de 1,1 metros, mas era muito mais pesada, com cerca de 350 quilos. Depois temos o Sauro de Palladio. Agora este gajo é muito maior do que eu. Ficou alto com cerca de 3 metros e pesava até 4.000 quilogramas. Este era um dos primeiros exemplos de como os dinossauros podiam crescer. Mas espera, eles ficam ainda maiores do que isto. Apesar das suas formas impressionantes, os dinossauros não eram as criaturas dominantes durante o Triássico. Tinham de partilhar os seus ambientes com muitos outros organismos, todos a competir pela sobrevivência nos diversos ecossistemas. Foi assim até ao período Triássico que viria a sofrer um grande evento de extinção. Isto foi provavelmente causado por uma atividade vulcânica maciça, alterações climáticas, e potencialmente, até alguns pequenos impactos de asteroides. Isto terá um efeito significativo na vida na Terra e levará à extinção de numerosas espécies. Mas nem tudo foi mal, especialmente para os nossos dinossauros. Este momento preparou o terreno para trazer novas oportunidades para estas espécies, levando-as a dominar a Terra. Período Jurássico. Período Jurássico. Agora, em vez de dinossauros simplesmente sobreviverem, aqui é onde eles prosperaram. Ao longo dos milhões de anos, diferentes espécies foram evoluindo e os dinossauros são agora os governantes da Terra. Espalharam-se pelos continentes, dominando as florestas exuberantes e os desertos áridos, ocupando estas áreas onde alguns dinossauros enormes com os quais provavelmente estás muito mais familiarizado. Temos o estegossauro, o braquiossauro e o alossauro. Estas foram algumas das maiores criaturas que alguma vez caminharam sobre a Terra. Mais rapidamente se nota que não eram apenas estas bestas enormes que andavam por aí. Esta era também viu a evolução das cápsulas Thera. Estes eram dinossauros mais pequenos que tinham uma forma mais parecida com a de uma ave. Um dos mais famosos foi o Archaeopteryx. Era uma espécie de mistura entre um dinossauro e uma ave com penas e asas, mas também com dentes ósseos e uma cauda. O Archaeopteryx era uma ligação crucial entre as aves e os dinossauros. Se esperar mais 100 milhões de anos, eles evoluirão para as aves que conhecemos hoje. Espera, isso é um spoiler? Depois de 56 milhões de anos, o período Jurássico chega ao fim.
Isto foi depois de ainda outro evento de extinção ter acontecido. Felizmente, este é mais pequeno. No entanto, devido às alterações climáticas, à atividade vulcânica e ao nível do mar, algumas espécies estão a extinguir-se. Este facto altera mais uma vez a paisagem à medida que os dinossauros entram na sua era final. Período Cretáceo. Período Cretáceo. Muito bem, entramos agora no período Cretáceo, e enquanto viajamos por estes milhões de anos, devem ter reparado que falta alguma coisa, certo? Uma das maiores estrelas dos dinossauros ainda não apareceu. Digam olá ao Tiranossauro Rex. O T-Rex era uma fera enorme, tinha 3,7 metros de altura e 12 metros de comprimento. Não só isso, como tinha umas impressionantes 9 toneladas. Equipado com uma mandíbula poderosa e dentes incrivelmente afiados. O T-Rex dominou o Reino Cretáceo. Era um dos animais mais predadores dominantes que a história já viu. Esta besta colossal não se limitava a apanhar restos de comida. Era um caçador ativo que perseguia as suas presas com uma visão aguçada e um olfato apurado. Entre as suas refeições favoritas estavam os herbívoros de grande porte como o Edmundosaurus. Mas o T-Rex não se ficou por aqui. Enfrentou oponentes formidáveis como o Triceratops e até outros terópodes mais pequenos se a oportunidade surgisse. Com as suas poderosas mandíbulas cheias de dentes de 12 polegadas e os seus fortes membros posteriores que lhe permitem correr a velocidades de até 40 km por hora, o T-Rex era um mestre da caça. Mas este período não foi apenas repleto de bestas enormes como o T-Rex. Olhe à sua volta e também vai notar ainda mais dinossauros com penas no período Cretáceo. Um deles é o Velociraptor. Agora, normalmente vemos-los retratados desta forma sem penas, mas as provas sugerem que estas criaturas tinham bastantes penas. Agora, as penas não eram necessariamente usadas para voar, mas sim para aquecimento e estabilidade. E este é o Microraptor. Agora, ao contrário do Velociraptor, as suas penas eram provavelmente usadas para voo, dando-nos uma visão crucial sobre a evolução das aves. Muito bem. Como mencionei anteriormente, a Pangeia estava a desfazer-se e a formar-se nos continentes que conhecemos hoje. Mas por causa disso, alguns dinossauros foram forçados a migrar e a separar-se em diferentes áreas do mundo. Estes dinossauros tiveram de se adaptar aos seus novos ambientes, potencialmente mudando o curso da sua evolução. Mas nada disso importa quando consideramos o que acontece a seguir. O evento cataclísmico. O evento cataclísmico. Muito bem. Como tem andado por aí com os dinossauros durante milhões de anos, um asteroide tem vindo a dirigir-se para a Terra. E, de repente, atinge-a, criando uma cratera enorme 150 km de largura e 20 km de profundidade. Naturalmente, algo tão grande causa um impacto devastador no mundo, um impacto que o mudará para sempre. A colisão do asteroide é maciça, mas o seu impacto faz-se sentir muito depois da colisão inicial. Devido à colisão maciça, o ambiente muda drasticamente. Começam a ocorrer quedas significativas de temperatura e os detritos do acidente começam a bloquear o Sol. Isto afeta não só os dinossauros saúde, mas também o seu abastecimento de comida. Este acontecimento devastador elimina 75% das espécies da Terra, muitas das quais são os dinossauros. Temos estado a observar este tempo todo. Mas não se preocupem, nem todos os dinossauros foram extintos. Os dinossauros baseados na aviação que vimos anteriormente foram geridos sobreviver ao impacto do asteroide, acabando por evoluir para aves consequências. Depois. Agora que a maioria dos dinossauros está extinta, está aberto o caminho para os mamíferos se diversificarem e expandir o seu impacto no mundo. Com menos competição, os primeiros mamíferos podem agora prosperar e assumir o controle, o que lentamente, ao longo do tempo, permitiu a evolução dos humanos. Construindo o mundo que conhecemos hoje, os dinossauros continuaram a evoluir durante mais 165 milhões de anos. Mas ainda há muito que precisamos de aprender sobre eles. Por exemplo, sabias que nem todos os dinossauros tinham sangue frio? Alguns deles podem ter tido sangue quente ou até ambos. Mas isso é uma história para outra altura. E se